hoje nós vamos falar de oração e renovação. Emmanuel nos trouxe, dentro de vários livros, tantas oportunidades de renovarmos a nossa fé dia após dia. E exatamente esse capítulo, essa parte, ele nos remete à oração e à renovação. Antes de tudo, ele começa com a seguinte frase: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Antes de tudo, vou só lembrar o que é o holocausto, que todo mundo está ligando ele muito ao holocausto dos judeus, né? Mas na época dos hebreus era feito o holocausto, que significa sacrifício. Era quando eles matavam os animais e colocavam para queimar perante os altares, tá? E a oblação quer dizer oferenda. Então, Paulo, na carta aos Hebreus, ele diz que o holocausto, e quer dizer, as oferendas e os sacrifícios não agradavam a Deus. O que agradava a Deus eram as orações. Então, vamos começar. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma e elevando-nos os sentimentos. A súplica, no remorso, traz as bênçãos das lágrimas consoladoras. A rogativa, na aflição, dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humanidade. A solicitação na dor releva-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. Eu vou ler por tópicos e vou explicar, para a gente ter um estudo mais vantajoso e mais fácil de entendimento. Quando a gente fala de oração, a gente pensa só rezar, né? Muitas das vezes as pessoas, quando vêm pedir algum tipo de apoio ou que sejam recebidos numa casa, tipo aqui no Jesus de Nazaré, quando as pessoas precisam de dar esse atendimento, sempre se recomenda-se orações, né? E a que a gente mais escuta das pessoas mas é só orar? Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho a oração uma coisa muito difícil de ser realmente feita de verdade. A gente lê, a gente canta, a gente ora, Ave Maria, Pai Nosso. Às vezes é uma coisa tão automática que você nem vê o que você está fazendo. Será que isso é oração? Quando Emmanuel diz sobre orar e renovar, ele fala para nós os nossos votos para com Deus. Quanto mais eu me aproximo, quanto mais intimidade, mais eu tenho Ele no meu coração. Mais vale do que você fazer promessas, né? Que muita gente está acostumada a fazer promessas. Chega a quaresma, todo mundo corre e vai fazer uma promessa para alguma coisa. Vou deixar de comer doce. Muito mais do que isso, é uma conversa que a gente tem que aprender a ter. É uma conversa que é necessária a gente prestar ao nosso Criador. Ah, mas eu acho Deus tão distante, então que seja Cristo, que seja seu amigo espiritual, mas que tenha essa conversa. Porque através do seu amigo espiritual, você vai conseguir chegar a Deus. Você vai passando por fases, você vai se alinhando, você vai se intimando. A oração parece ser tão difícil e tão vaga. Eu acho que, às vezes, a nossa fé ela se depara muito batendo de frente com essa oração. O que eu falo? Eu vou pedir? Eu vou agradecer? O que é essa oração? Essa oração é uma conversa que todos nós devíamos ter todos os dias, pela manhã, quando acordamos, para agradecer por mais um dia, mais uma página que se abre na nossa vida, para que a gente possa escrevê-la da melhor forma possível.
para que a gente possa fazer aquilo tudo que nós nos comprometemos quando estávamos lá, para quando chegássemos aqui. Então, a oração, ela nos renova, ela nos refrigera, ela nos anima. Mas não é uma oração de repetição, não é um mantra, ou seja, um mantra, mas depois de você já ter um hábito elevado de oração. Mas até então uma conversa honesta, do fundo do seu coração. É isso que Emmanuel pede nessa lição. Então vamos prosseguir. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece. Eleva, mas sobretudo afeiçoa o coração do serviço divino. Não olvidemos ou não esquecemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Como eu disse, a oração, ela nos alivia, ela nos traz paz. Eu não sei se vocês já passaram por isso, provavelmente não, mas o vizinho talvez, por uma grande ansiedade. E nessa ansiedade, você não tem lugar para você ficar, você senta, você levanta, você liga a TV, você desliga, você faz 1 milhão de coisas e não consegue acalmar o seu coração. E nesse momento, é o momento que você precisa de respirar fundo e chamar por Deus. Só assim nós podemos construir uma relação afetiva. Mas o que é feito uma relação afetiva? Uma relação afetiva é quando você conhece com quem você está falando. Você tem amor por quem você está falando, com quem você está falando. E como eu consigo esse amor? Com a prática. Por isso que quando a gente recomenda orações, as pessoas que não estão acostumadas, não têm o hábito de rezar, simplesmente eles olham para você e respondem, mas é só orar? É só orar, mas com fé, com verdadeiro o seu sentimento ali, aquilo que você está levando até Ele. Mas também não é só pedir, é principalmente agradecer. Olha, quantas coisas nós passamos num dia. Se você agora fechar os olhos por 5 minutos e lembrar o seu dia, da hora que você levantou até agora que vocês estão aqui, olha quantas coisas vocês viveram, nós vivemos. Quantas situações, com quantas pessoas vocês se encontraram, quantas coisas boas vocês viram, quantas coisas ruins vocês sentiram. Isso é a nossa vida. Eu diria que um dia na nossa vida é como se fosse um capítulo na nossa encarnação. É como se você pegasse uma sinopse daquele momento que você está vivendo e passasse por ela. Então, num dia, você levanta com tal intenção, que pode ser que você chegue no final do dia e não consiga realizar. Mas você saiu com aquele desejo de conquistar aquilo, de realizar aquilo. Quando a gente faz uma oração, são as nossas intenções que nós levamos a Ele. De manhã, quando eu acordo, eu agradeço. Muito obrigada por mais um dia, por uma noite tranquila, por todos os meus filhos estarem aqui. Peça para aquelas pessoas que precisam. Não precisa de ser uma coisa extensa no início. Ela vai se ficando grande e extensa com a medida do tempo e o costume que você tem de conversar com Deus. Quando a gente encontra uma pessoa que a gente não conhece, nós somos muito restritos, né? É oi, tudo bem? Não é? É a mesma coisa. Você não chega e vai conversando e vai falando com a pessoa que você não tem afinidade ainda. Você cria um elo de amizade. Quando você tem um amigo que você está sofrendo, ele é seu amigo. Ele te conhece, você conhece ele, você sabe que você pode levar para ele algumas situações para que ele possa te aconselhar.
a te ajudar naquele momento difícil. Uma pessoa que vai entender a sua intenção e sabe, com os olhos dela, dentro do que ela pensa, o que seria o melhor caminho. A oração é a mesma coisa. Só que nós olhamos para aquilo que a gente ora, para o ser, como algo tão gigantesco e tão difícil e inalcançável, eu diria. E Ele está muito mais com você do que você está com Ele. É o tempo todo. Ele está mostrando provas da vida, da sua vida, na vida dele, o tempo todo. Ele é sutil. Ele te tira de situações que você não percebe. Ele te põe em situações que você também não percebe. É a sutileza da mão de Deus, da energia que nos governa. Então, por que essa pessoa que me impulsiona, por que eu não posso ter uma intimidade com ela? Por que eu não posso saber mais sobre ela? Estudos mostram que quando você pesquisa, você procura, você entende sobre algo, você cria uma afeição sobre aquilo. Quando você quer saber da história de Jesus, a história que teve, toda que ele trouxe para a gente, quanto mais você se aproxima do que ele viveu, mais você se afeiçoa a ele. Então, você já vê diferente, já vê ele como um amigo. Um amigo que você ora e conversa com ele. Essa é a síntese da oração. Mas por que só assim? Porque só assim a gente cria um laço de amizade. Você, para ter um amigo, você levou um tempo para você encontrar, criar um laço, confiar, ele confiar em você. Só que com Jesus é diferente. Ele está sempre confiando em nós. Nós é que temos medo de confiar. Ou, eu diria, uma certa ignorância no confiar. Quando eu digo ignorância, não é ignorância de ser bobo, não é isso. É aquilo que você ignora, aquilo que você não vê, aquilo que você não dá o devido valor. Quantas provas você tem o seu dia todo sobre ele na sua vida? Para pensar. Ele te prova isso todos os dias. Vou dar uma pequena prova aqui. Uma criança que nasce, tá? Como é que pode? Como é que pode uma criança ser tão perfeita, nascer, né? Hoje a gente tem a facilitação de um parto cesárea, mas e quando não tinha? E os animais que têm os filhos, que fazem todo o processo sozinho? As flores, as árvores, você está respirando sem ter que pensar, agora eu preciso de respirar. Isso tudo tem Deus. O seu corpo, você é uma máquina. Ela sabe tudo sobre você. Você sabe muito pouco sobre ela. Então, dentro desse pensamento, vamos tentar buscar Deus para mais próximo de nós. Jesus, o seu amigo espiritual. Trazê-lo, conversar com ele. Não precisa de fazer cerimônias, porque Paulo aqui já disse que holocaustos e oblações não o deixa feliz. Fazer ritos externos. O que é um rito externo? Mostrar para os outros que eu estou fazendo uma oração. Totalmente desnecessário. A oração é você e ele, dentro do seu íntimo. Na cadeira aí, com os olhos fechados, fizemos uma oração. Pedimos, agradecemos, mostramos para ele as nossas intenções. Ele sabe, mas ele precisa, e nós mais ainda, que mostremos para ele quais são as nossas intenções. Para que ele possa nos ajudar a alcançar o objetivo ou nos livrar. Quantas vezes as coisas acontecem não do modo que a gente pede, mas depois de um tempo,
passando o tempo, você amadurecendo a ideia, não se rebelando contra aquilo, você vai descobrir que aquilo foi, na sua vida, uma bênção. Que naquele momento você achava que Deus não tinha te ouvido. Ele vê muito mais do que nós. Tem uma autora portuguesa que ela conta como é que Deus nos vê. Ela diz que a vida, o universo, é um grande bordado. Que Jesus fica bordando ali naquele tear. E quando você olha de baixo para cima, você não vê o tear completo, você não vê o desenho, você vê o que sobra nas costas daquele bordado. Então você não entende o que está ali. E muitas das vezes você sugestiona que aquilo está errado. Mas ele não, ele está ali, ele está vendo tudo, ele sabe onde é o próximo ponto. E nós devemos fazer o quê? Nos dar de fé para ele. É o que nos falta hoje. Quando o Emmanuel disse isso aqui, quando ele trouxe para o Chico, eu falo que cada livro é uma história de vida. É um formulário de como você viver a sua vida de uma forma mais prática, com menos sofrimento. Quando a gente lê as palavras, está ali tudo escrito, só basta interpretar. Mas às vezes a gente está cansado, tem preguiça de interpretar, acha que tudo é uma grande bobagem, a gente quer o nosso imediatismo. E a vida é muito mais do que isso. Vamos continuar. Na essência, não é o Senhor que necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Quando ele diz aqui a possibilidade da repetição, é aquilo que a gente faz todo dia. Uma pessoa para jogar um bom tênis, ou um bom futebol, ou ser alguma coisa muito boa, que ele faça aquilo assim, que todo mundo olha e fala assim, nossa, é super fácil fazer isso, porque ele faz de uma forma tão fácil. Te garanto que ele treina todos os dias. Oração, entrega, é treino. Ninguém tem fé assim, apareceu. É um trabalho conosco de entrega. A gente levanta o pé, não tem nada para pisar. Vou pisar assim mesmo porque vai chegar o meu apoio. Isso é o que nós deveríamos fazer todos os dias. Mas muitas vezes estamos cansados, rebeldes, porque não recebemos aquilo que pedimos na oração anterior. E nós somos muito imediatistas, né? Porque eu peço de manhã e já quero de tarde. E se não vir de tarde, nem vou rezar hoje mais, porque de manhã ele já não me escutou, deve estar cheio de mim. Ou tem outras pessoas para atender. Aí eu olho para aquela pessoa que eu tenho raiva e falo, olha como é que a vida dela é, ela tem tudo. Não se esqueça, ele também é pai do seu inimigo. E você não vive na casa do seu inimigo. Muitas vezes o nosso inimigo está só na nossa cabeça. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, te garanto. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Rezar, repetir o ato, é renovar todos os dias o seu companheirismo, a sua entrega com Ele. Todos os dias. Se você tem meia hora, se você tem 1 minuto, não esqueça de fazer a sua prece. Agradece. Só que tornou-se uma coisa tão gigantesca ao entorno de uma palavra prece, que nós pensamos que tem que sentar, vai demorar, tem que falar coisas bonitas. Aquilo sai de dentro de você numa facilidade que você não tem ideia. Principalmente se você estiver sobre um holocausto, um sofrimento, alguma coisa que te traga para o seu íntimo, que te faça se sentir humilde. Porque enquanto nós estivermos sem humildade, não conseguimos fazer uma boa oração.
A oração, antes de tudo, é humildade e entrega. Humildade, estar ali, de entender aquilo que você está passando, de saber que você não é capaz de mudar aquilo, que ela vai ter uma situação, um desenrolar por ela sozinha, e você faz parte daquele percurso. Mas, Andréia, a gente não faz oração e a gente consegue mudar depois? Se for benéfico para você, provavelmente você terá essa graça. Mas se não for, e você tiver que ter aprendizados, como todos nós temos que passar por aqui, a oração é para nos fortalecer perante as nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Então, acredita-se, e eu vejo isso muito dentro do que eu trabalho, que quanto mais dificuldade a pessoa tem, mais ela se aproxima de Deus. E seria talvez difícil a gente pensar que Deus talvez dê para algumas pessoas, ou a maioria, uma dificuldade para que ela se aproxime dele? Quantos aqui conhecem alguém que já ficou doente e depois ficou mais religiosa, ora mais? Quantos? Quantas pessoas já passaram por várias dificuldades e isso só fez o quê? Uma conexão. Mas será que a gente vai precisar, todo mundo, de passar por coisas mais difíceis do que a gente já passa? Para a gente ter que chegar nesse momento com Deus, com Jesus, com o nosso amigo espiritual, com um plano espiritual? Será que vamos precisar de chegar nisso, num aperto? Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se errastes, é preciso procurar a porta da retificação. Errar é superlativo para nós, porque nós estamos aqui errando o tempo todo. E Ele, com a paciência de um bom pai, nos dá todos os dias, quando você abre os olhos, uma nova oportunidade. Todos os dias. Não tem um dia que você não tenha essa nova oportunidade. Tem dias que mais corrido, tem dias com mais tranquilidade, tem dias com mais ansiedade, tem dia com um pouquinho de pânico, tem dia com um pouco mais de paciência, tem dia com um pouco mais de fé, que eu acordei com um pouco mais de fé. Talvez eu tive um sonho bonito, fui ao plano espiritual e alguém me animou, e eu voltei toda cheia de fé e felicidade, acreditando no futuro. Mas aí no dia seguinte, um sofrimento maior aparece, e talvez eu tenha um pouco de desânimo, me perco um pouco naquele dia. Mas é nesse dia, principalmente, que eu preciso da oração. É justamente nele. Tem pessoas que dizem que o ser humano não aprende com aquilo que é belo e bom. Eu, particularmente, acredito um pouco, às vezes eu desacredito. Será que o ser humano só aprende através do sofrimento, da expiação, para que a gente possa lapidar o nosso eu mesmo? Ou será que não é um pouco de rebeldia querendo afrontar? Tem gente que, se você falar, ela vai contar assim: olha, Deus, espera aí, está fazendo tudo errado, para, deixa eu ficar no seu trabalho um dia, que eu resolvo isso tudo que está acontecendo. Vocês devem conhecer alguém assim, não? Eu conheço um monte. E sobre isso é que ele diz que se errastes, procure a porta. O agradecimento, o perdão, o arrependimento. E que fique o aprendizado de não repetir novamente. Que você repita em outros erros. Mas naquilo que você já fez e já sabe que não é bom, por que você vai repetir de novo? Se ofendestes a alguém, corrige-te na devida reconciliação. São Francisco de Assis, todos os dias à noite, ele fazia reconciliação na cabeça dele. Ele se perguntava quem eram as prováveis pessoas que ele poderia ter ofendido naquele dia. E ele fazia oração para todos os prováveis e os não prováveis. E nós, hein? Quem somos nós na fila do pão?
Todo mundo, vamos lá. Se te desviasse da senda reta, volta ao caminho direto. Aqui é mais do mesmo, né? Se eu estou fazendo errado, se eu estou sentindo que está tudo errado, porque a gente sabe quando a gente erra e permanece no erro. Pode até falar que não, pelo nosso próprio ego, porque a gente adora enganar e culpar alguém, que não seja nós mesmos. Então, nesse incentivo de tentar achar um culpado, muitas vezes isso passa batido. Mas se erramos, estamos errando, nós sabemos direitinho que estamos fazendo de errado. Pode até tentar me convencer, eu vou escutar. Mas eu tenho por experiência que a gente sabe quando está fazendo errado. Se te perturbastes, harmoniza-te de novo. Como eu disse, naquele dia de grande ansiedade, lembra? Que você não tem lugar dentro da sua casa para ficar, no seu trabalho, parece que a casa encolheu e você não está cabendo dentro da casa. Seu coração está apertadinho. Nada que uns bons minutinhos de oração e prece, de entrega, às vezes até um respirar profundo, quando você puxa o ar, e você sabe que no ar tem partículas de Deus, né? Nós somos formados dessas mesmas partículas. E no ar também. Então, quando eu puxo aquele ar, eu trago ele para dentro de mim. Por isso que muitas das vezes, quando a gente está vendo uma pessoa muito nervosa, a gente fala assim, para, respira fundo, repete, repete, até a pessoa se acomodar um pouco. E aí faça uma oração. Faz o teste em casa qualquer dia desses, ou hoje mesmo à noite. Depois, em outra oportunidade, vocês me contam o que é esse respirar com fé, de saber que quando você respira, você traz ele para dentro de você. Quando você põe para fora, você traz ele para o seu lado. Faz o teste. Se obrigastes a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Nós nos revoltamos todos os dias. Quem falar que não vai estar mentindo. Todo dia, por A mais B, alguma coisa que não saiu dentro do plano, nós nos revoltamos, que seja por minutos. Praguejamos, falamos, depois passa. Estou mentindo? Hã? Então, quando eu digo revolta, é a mesma coisa que rebeldia. Tudo aquilo que não acontece de acordo com o nosso desejo nos traz uma certa rebeldia. E é nessa rebeldia que a gente deve parar, respirar e pensar o que ele quer me mostrar com isso. Ou o que ele quer me mostrar com mais isso. História de oração, histórias de conversas. Eu acredito que todas as pessoas vão ter uma. Quanto mais passa o tempo e mais experiências essa pessoa adquire. Se a gente olhar hoje para um jovem, um menino mais novo, ele tem muito pouco tempo para orar. Ele ainda não colocou aquilo na vida dele, ele tem outras expectativas. Gente, tem exceção em todas as regras, ok? Mas a grande maioria não tem isso. Quando você olha para uma senhora, um senhor de mais idade, mais experiência, já sofreu muito na vida, já passou por várias experiências, é uma pessoa muito mais tolerante, uma pessoa que faz muito mais uma conversa ao pé do ouvido, e é essa prática que nós devemos aprender. Quando a gente pensa no idoso, numa pessoa mais velha, quantas coisas ela tem para nos ensinar? É muito, não é pouco. Qualquer coisinha dele, qualquer palavra, ele está te ensinando em pequenos atos. Nós é que não paramos para ouvir. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembre-te de que a prece pode te trazer sugestões divinas. Sugestões, gente. Amplia-te a visão espiritual e proporcionar a consolação. Todavia,
para o Senhor não bastam as posições convencionais ou apenas verbalistas. É o que eu estou contando. Não é só chegar e conversar ou rezar aquilo que você fala todos os dias sem ter nada no coração. Nesse dia é melhor você deixar aquele momento e fazer em outro momento que você vai estar mais perceptiva, vai estar sentindo, vai estar mais emocional, espiritual. Deixa de fazer aquele feijão com arroz porque você já está acostumado a fazer aquilo todo dia. Faz diferente. Chama ele para perto de você, para dentro do seu coração. Os resultados serão melhores. O que você vai ter de retorno, né? de sugestões divinas. Olha que bonitinho, sugestões divinas. Vai ampliar a visão. É assim que ele move a nossa vida. Todo mundo sabe. Todo mundo tem um jeito especial de trazê-lo para dentro dele. De colocá-lo do lado, dentro, na mente. Ele está em todas as partes. Ele está em todas as pessoas. Ele está em todos os lugares. Ele está na água, ele está na mesa, ele está em tudo. Tudo. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Iniciativa. Tomar-se para si aquilo. Iniciar. Isso se chama iniciativa. Dar o primeiro passo. O próximo passo é com ele. Mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que buscá-lo primeiramente dentro de você. Eu tenho certeza que ele está em algum lugarzinho aí. Não tenho dúvida nenhuma, porque nós todos temos a fagulha dele. Todos nós temos o fogo que foi colocado em nós dele. Não tem esse ser humano sobre a terra que não o tenha. Ele pode não ter o descoberto, não ter sentido, mas ele sabe que ele faz parte e pertence a ele. Nos teus dias de luta, portanto, faz os votos e promessas que forem de teu agrado e aproveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na tua obra divina no mundo e sumamente agradáveis ao olhar do Senhor. É isso. O que nos agrada? E o que agrada a Ele? Será que é tão longe, distante, o que nos faz feliz e o que faz feliz a Ele? Não é distante. Tem diferenças de percepção e de entendimento. A única diferença é que nós, criaturas, temos que trabalhar muito, muito e por muitas encarnações para a gente chegar perto do que é o entendimento. Criatura, entender Criador para nós hoje, é um projeto difícil. Mas se eu tenho humildade, se eu quero a mão dele sempre próxima a mim, se eu quero a sutileza das sugestões, por que não? Pensa nisso hoje. Hoje à noite, antes de dormir, a hora que estiver deitadinho lá, fecha seus olhos, leva ele onde ele já está, mas você não sabe, que é o seu coração, e conversa com ele ao pé do ouvido. Ele sabe tudo o que está passando com você, mas ele precisa que você repita isso, que para isso é um ato de humildade nosso, quando a gente chega e reconta a história. É visto como, humildemente, ela não quis pular aquela parte, ela quis me contar novamente. E depois vejamos quais serão as sugestões espirituais que eles trarão para nós. Ok? Então eu fecho mais uma vez. Agradecimentos a todos por ter me ouvido. Muito obrigada. Boa noite e uma ótima oração.